Então, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que existe um padrão. Um padrão que tende a nos deixar anestesiados. E é no sentido da gente entender esse padrão é que entra a figura do Adorno. Porque o Adorno, lá na década de 20 do século 20, ele, juntamente com os integrantes lá da escola de Frankfurt, a famosa escola de Frankfurt, ele junto com um outro pensador da época, o Horkheimer, eles começaram nessa investigação do que seria o esclarecimento. O que vem a ser o esclarecimento? É uma pergunta que eles estão a fazer. O que seria a dialética do esclarecimento? Será que essa dialética do esclarecimento ela não estaria ligada a esse torpor? Será que esse esclarecimento, na verdade, ele não estaria sendo posto para nos aprisionar? Porque o nome, né, esclarecimento, a gente pensa assim, caramba, nós estamos sendo esclarecidos através do conhecimento. Um conhecimento que está sendo colocado para nós como uma espécie de solução, de salvação. Mas às vezes, gente, o que rola? Esse conhecimento, ele já pode estar contaminado. Esse conhecimento ele pode chegar até nós já contendo nele um discurso tendencioso. Aí é que está. É justamente nesse sentido de reflexão que o Adorno ele se coloca, né? Essa dialética do esclarecimento. O que vem a ser isso? Será que não existiria alguma coisa por trás disso tudo, no sentido de nos escravizar? Será que esse conhecimento que está sendo colocado como uma salvação, na verdade, ele não está escravizando? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Quer ver? Sei lá. Na década de 50, por exemplo, o que uma moça ela tinha que fazer? Qual que era o objetivo das mulheres na década de 50? O objetivo das mulheres, de um modo geral, era arrumar um marido e casar. Ué, gente, quando eu fiz faculdade de letras, na minha turma só tinha 3 homens, o resto era tudo mulher. Se consagrou que tem determinados cursos que são, né, mais melhor direcionados para a figura feminina, tipo uma professora, né? Hoje em dia não tem mais essa. Você vai lá na UERJ, na UFRJ, enfim, as federais aí, Brasil afora, tem muitos rapazes cursando letras e tudo. Mas até bem pouco tempo atrás, a supremacia era feminina. Então isso, gente, corresponde a um paradigma estabelecido por força de conhecimento. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. É uma epistemologia que vem lá de fora, vem lá da Europa, dos países do norte. Quem fala isso é o Boaventura de Souza Santos. Nós aqui, nós aqui do hemisfério sul, a gente reproduz isso. A gente assimila como verdade e reproduz. E o que acontece? A gente demora para questionar isso. A gente demora. Chega um momento que a gente começa a questionar.
Aí o questionamento que é interessante, né? Quando o questionamento acontece, aí, poxa vida, aí a coisa começa a sair daquela sensação de aprisionamento que muitas vezes a gente tem, né? A gente tá preso numa ideologia dominante. Aí as pessoas começam a enxergar aquilo de uma maneira assim mais desanuviada, e as coisas começam a mudar, os paradigmas começam a serem quebrados. Né? Mas aí é que tá, o que que leva a isso? O que que leva a isso? É uma tentativa de se buscar uma dialética. O que é uma dialética? É você entrar em contato com uma proposição, vamos considerar assim, diferente daquela que você tem. Você é de direita, o fulano é de esquerda. Aí você detesta todo mundo que é de esquerda. Você não gosta mesmo, você odeia todo mundo que é de esquerda, porque você é de direita. Aí você entra em contato com uma pessoa de esquerda, aí você começa a conversar com essa pessoa e você chega a uma conclusão de que tem muita coisa no pensamento de esquerda que vale a pena. Não é só a sua verdade que existe no mundo. Outras possibilidades também são salutares no mundo. Então você chega numa terceira via. Aí você realiza o esquema dialético lá de Hegel, né? Tese, antítese, síntese. Você tem a sua tese, aí você entra em contato com uma antítese em relação à sua tese. Eu sou de direita, eu vou entrar em contato com um cara que é de esquerda, ou seja, ele é uma antítese de tudo que eu penso. Eu sou a tese, ele é a antítese. A gente vai entrar em contato, nós vamos estabelecer um processo dialético, dialógico, e nós vamos chegar numa terceira denominação que é a síntese, ou seja, é a junção das duas coisas, né? Juntou a minha ideia com a ideia do outro, nós vamos gerar uma terceira coisa que é uma possibilidade de ampliação de conhecimento, de relativização de conceitos, de paradigmas. Olha que bacana. Então o objetivo é sempre esse. A gente tem que ter na cabeça que eu não sou dono das verdades do mundo. Isso que nós estamos falando agora, isso também corrobora com aquela ideia que eu falei de doutrinação, porque quando você se coloca numa situação de obliteração de ideias, você não está conseguindo enxergar nada à sua frente porque você nem consegue, você é distraído o tempo todo, tem coisas mais importantes, entre aspas, para você ver, né? Chega aqui, meu amigo, vem cá para você ver o novo lançamento da Motorola. Olha só o celular bacana que nós estamos lançando aqui. E a gente tem essa televisão aqui de 50 polegadas e não sei o que. Está lançando aqui uma nova série na Netflix e o Big Brother vai acabar hoje e a gente quer saber quem é que vai ganhar. Então, assim, tem coisas mais importantes no mundo e que tiram a gente das coisas que são relevantes, né? Eu não estou aqui dizendo que é para a gente também ficar o tempo todo, né, com essa coisa de criticidade e a vida é só isso. Não, a vida também a vida também tem momentos de lazer, tem momentos de leveza, claro que tem, evidentemente. E a literatura também fala muito disso, né? A literatura fala de amor, a literatura fala de beleza, a poesia ela precisa falar disso, né?
É aquela situação que o Alfredo Bose muito bem colocou para nós, né? Que eu falei para vocês ontem com tanto ímpeto, que agora eu não vou achar aqui, mas enfim. A literatura ela tem que ir ao encontro desses expedientes também, né? Esses expedientes que são aquela situação do contínuo harmonioso. A vida, ela não pode se aproximar apenas do descontínuo gritante, porque senão a gente fica louco. A gente tem que ter também uma aproximação com o contínuo harmonioso, que é, por exemplo, sei lá, um filme uma comédia romântica, não sei, eu estou dando um exemplo aqui. A comédia romântica, ela tem elementos ali que podem levar para uma visão distorcida do que é a vida. Porque a gente assiste uma comédia romântica, a gente acha que é sempre aquilo ali, que nós sempre vamos, né, encontrar alguém e a vida vai ser bonita e a gente vai ter filhos e tudo mais. Não necessariamente. Mas é aquilo, a gente também precisa, de vez em quando, assistir uma comédia romântica e, sei lá, se sentir feliz dentro daquilo ali. Mas, de vez em quando também, a gente precisa olhar para o mundo com um olhar mais atento. Então é sobre isso que esses caras estão aqui a tratar também. Aí tem uma parte aqui do texto do Bose, né, que ele fala, né, isso tá lá no finalzinho, tá assim, página 152, né, tem uma parte aqui, eu vou comentar essa parte com vocês a partir de agora, mas antes da gente entrar nessa parte, na página 150, lá, antes da inscrição da página 150, tem um poema do Drummond que está nas Impurezas do Branco. É um poema que se chama Homenagem, né? Vocês encontraram aí? Homenagem? Aí tá lá uma lista de nomes, né? Jack London, René Crevel, Stefan Zweig, Vachel Lindsay, Walter Benjamin, Virginia Woolf, Sá Carneiro, Hart Crane, Cesare Pavese, Raul Pompeia. E disse apenas alguns de tantos que escolheram o dia, a hora e o gesto, o meio, a dissolução. Aqui é interessante, né, o modo como o Carlos Drummond de Andrade ele celebra alguns nomes de poetas e de pensadores, não necessariamente poetas no sentido, né, de um sujeito que escreve poesia. A gente tem aqui, por exemplo, o Walter Benjamin, é um dos maiores teóricos aí da modernidade, e ele fez parte da escola de Frankfurt, inclusive, né, foi colega lá do Adorno e tudo. Walter Benjamin, um grande nome que a gente vai mencionar para vocês aí. Amanhã eu falo mais um pouco dele, que exige uma certa dedicação falar do Walter Benjamin. É um nome muito importante, muito, muito importante. Mas aqui a gente tem, né, essas pessoas e o Drummond, né, destacando essa coisa da dissolução. Olha só, dissolução, essa palavra, dissolução, o modo como ela foi escrita aqui no verso, inclusive, no poema, inclusive, o modo como ele estabeleceu, né, esse poema, essa forma do poema, essa imagem do poema, muito, muito diferente, né?
quase como se o poema fosse também uma espécie de solução aqui da regra. Então é muito caminhando nesse sentido que a gente pensa nessa coisa da resistência aqui, no que o Alfredo Bose está colocando para nós, né? E ele vai caminhando nessa coisa da resistência da poesia como uma possibilidade histórica. Aí a gente tem que tentar entender de que maneira isso se estabelece. Por que ele fala isso mais para frente, né? Por que ele diz, né, a resistência da poesia como uma possibilidade histórica? Por que será que ele fala isso? Porque o Antônio Cândido é outro dos nossos críticos maravilhosos aí, não só dentro da perspectiva da literatura, mas dentro da perspectiva da sociedade, num aspecto mais amplo. Esses caras todos, eles se preocupam com a sociedade brasileira. Vocês estão notando aqui no texto do Bose que ele é vamos colocar assim, um marxista, o Bose. Ele é um sujeito que ele tá preocupado com o social aqui o tempo todo. Tanto é que ele está criticando essa questão da ideologia que eu estou falando para vocês, dessa ideologia pérfida, que chega mais para cegar do que o contrário. Ele está criticando isso por quê? Porque ele tem essa preocupação com uma tentativa de oferecer ferramentas para as pessoas pensarem por si próprias. Tudo bem que o texto dele é um texto mais elitizado. O texto do Alfredo Bose é um texto... não é um texto corriqueiro, não é um texto facinho de ler, é um texto que demanda uma dedicação. Até porque ele está aqui falando de elementos de uma cultura, né, que vem de fora também. Aí entra naquelas questões que eu comento com vocês a partir do pensamento do Boaventura, das epistemologias do norte, do conhecimento eurocêntrico que nos é imposto. O Alfredo Bose está se utilizando desse conhecimento que vem de fora para poder falar para a gente de uma questão ampla, que é a poesia, mas ele também está preocupado em oferecer para nós possibilidade. Nós, professores, estudantes de letras, ele está preocupado em oferecer para a nossa coletividade aqui, de professores, estudantes de letras, investigadores da literatura, da língua, ele está preocupado em oferecer para nós ferramentas para que a gente consiga construir a nossa própria criticidade, aquilo que o Alan falou, a nossa própria noção acerca de tudo isso, né? A gente não aceitar totalmente tudo que está sendo colocado para nós. É a gente ir contra tudo aquilo que é exagero. A literatura não pode ser um exagero. A literatura é uma possibilidade. Da mesma maneira que eu não posso chegar para vocês aqui e falar, olha, vocês não devem assistir o Big Brother. Porque o Big Brother é uma bobeira. Poxa, eu não posso falar isso para vocês, sabe por quê? Eu também, de vez em quando, eu assisto o Big Brother. Porque isso faz parte do nosso mundo. Só que a gente não pode assistir o Big Brother só com a visão cega. A gente tem que assistir o Big Brother prestando atenção no que está sendo colocado ali. Agora, vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai querer ficar só assistindo a um filminho ali, pronto, acabou. Então, assim, esses caras, eles ensinam a gente o básico.
para a nossa sobrevivência no mundo contemporâneo, que é um mundo cruel, é um mundo altamente, né, cruel. As pessoas estão aí desempregadas, as pessoas estão perdendo os empregos, né? Tem toda essa questão ainda acontecendo, né? Ainda porque nunca parou, na verdade, né? Mas o paradigma todo está se transformando e tem muita gente que está presa a um passado ainda. Isso dentro de uma perspectiva trabalhista, porque se a gente for parar para pensar, já que eu toquei nesse assunto, só para complementar, o trabalho hoje em dia ele já mudou, ele não é mais aquele trabalho sei lá, 30 anos atrás, ele mudou. Só que dentro da própria noção de trabalho hoje em dia, nas indústrias, aquele trabalhador da indústria, ele também já não é aquele trabalhador de 30 anos atrás, ele já mudou porque houve todo um maquinário instalado. Esse trabalhador, muitas das vezes, ele foi substituído por computadores, por automação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, hoje em dia, esse negócio de carteira assinada, olha só, carteira assinada não é um negócio tão assim corriqueiro como era há uns anos. Então, o mundo está mudando, só que tem gente que está tem pessoas que estão presas ainda a uns paradigmas lá de trás e essas pessoas não conseguem, às vezes, assimilar essas mudanças e transitar para melhor em meio a essas transformações. Eu estou pegando esses exemplos do mundo do trabalho, mas isso está em tudo. Isso está, por exemplo, na maneira como a mulher ela é hoje em dia muito mais valorizada do que há uns anos atrás aí, ué. Uns anos atrás a mulher não tinha vez e voz, não. Ué, hoje em dia, se uma mulher sofrer um assédio no trabalho, ela pode processar o camarada. Antigamente ela nem sequer seria ouvida. Antigamente o pessoal fazia cada barbaridade e ficava por isso mesmo. Agora, hoje em dia o paradigma já é outro. Aí o sujeito que ainda faz isso, ele vai, ou ele muda, ou ele desaparece. Porque como é que vai atuar no regime de agora? Sendo esse dinossauro? Não pode. Estou dando esses exemplos, né? Porque o mundo é assim, o mundo ele vai se transformando o tempo todo. E a gente tem que acompanhar essas transformações.